É uma lei fundamental da natureza. Dos animais aos seres humanos, a maior certeza da vida é a morte. E com ela não existe nenhuma acepção. Quem vir, eu estou enterrando. A morte não escolhe quem, né? E eu estou aqui para fazer essa função, né? Segundo as Nações Unidas, por dia morrem no mundo 2.448 pessoas. E entendendo melhor os cálculos, são 102 a cada minuto e quase 2 pessoas mortas por segundo. Embora tão certo a todos, morrer é um processo que homem nenhum deseja conhecer. Até o coveiro suspira com a possibilidade de um dia ser enterrado por um outro colega. Eu tenho muito medo de morrer, mas fazer o quê? Você não quer morrer? Não, com certeza, mas tem que morrer para nascer de novo. Tão forte como o medo da morte é a dúvida do que acontece depois que o corpo desce à sepultura. Será que o túmulo é o fim de tudo? Pelo menos da matéria. Mas com relação à alma, será que há vida noutra dimensão? Ninguém se esforça mais para dar resposta do que a religião, isso desde os tempos mais remotos. A morte existe, os mortos não. Nós sobrevivemos e a morte é apenas uma transferência do mundo material para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. O homem que contempla o rosto de Jesus Cristo é o que todos os dias agradece pela vida. Paulo Roberto Brandão, há 3 anos sofreu uma parada cardíaca e garante que teve uma experiência além morte. Era só uma luz brilhante, brilhando no fim do túnel. Eu doido para chegar até lá e cheguei. Quando eu ia chegando, ia chegando lá, uma mão pegou e me puxou até a minha mão direita, mas só vi sua mão. Não cheguei a ver a pessoa, não vi ninguém. Depois da luz vista na sala de cirurgia, tem uma só certeza com relação à morte. Mudou o jeito da pessoa ser, o jeito de viver, o jeito de compreender outras pessoas, valorizar mais e mais a vida. Se a morte é uma certeza, outra é que a vida será sempre o ciclo que se renova, trazendo a esperança para os mortais. Cada pessoa encara a morte de uma forma diferente. Os católicos têm a sua forma de encarar essa passagem, né? E para falar sobre isso hoje, a gente está aqui com o Padre Egídio. Muito obrigado pela sua visita hoje nos nossos estúdios, Padre. Um dia tão importante para todos os católicos, que é um dia de celebrar, de lembrar as pessoas que se foram. Quando começou isso, de celebrar os mortos? Olha, a celebração, a primeira que nós temos conhecimento, aconteceu no primeiro século, 998 depois de Cristo, dentro de um mosteiro beneditino, quando ali os monges se juntaram para rezar pelos mortos, os conhecidos e aqueles que eram desconhecidos. E a partir daí começa-se, né, a essa tradição de fazer esse momento de oração, mas também esse momento de reflexão, não somente em torno daqueles que já morreram, mas também em torno da vida. Eu digo que hoje não é apenas um dia de a gente lembrar quem já partiu, mas é também um dia de a gente lembrar e refletir sobre o sentido da vida. Sobre os que ficaram, acima de tudo, né? Exatamente. Eu fico, às vezes, impressionado, porque muitas vezes eu encontro pessoas que dizem: dia de finado é mais um dia, todo dia é dia de finado, todo dia... É claro que todo dia é dia de a gente lembrar das pessoas que a gente gosta e de a gente rezar por elas. Agora, quando nós temos esse dia específico destinado àqueles que já partiram dessa vida, aos fiéis defuntos, como nós chamamos, esse é o dia de a gente ter um dia especial para rezar, para lembrar de cada um deles, para que nós também possamos refletir sobre o sentido da nossa própria vida. Nós temos um resultado direto, prático sobre isso, que é sobre a saudade que nós sentimos. Quando nós rezamos por essas pessoas, quando nós oramos por elas, aquilo aplaca uma dor que existe no nosso coração. Mas, segundo a fé católica, existe algum resultado prático para as pessoas por quem nós rezamos também? Aqueles que se foram, de alguma forma, são influenciados pela oração que nós dirigimos a eles?
É claro que sim, até porque as orações que nós fazemos, nós não fazemos diretamente a eles, nós fazemos a Deus. E Jesus Cristo olha para os seus seguidores e vai dizer: pedi e vos será dado. Então a gente reza por essas pessoas, pela vida de cada uma delas, porque nós acreditamos que morreu, enterrou-se, mas aquilo não é o fim. A vida daquela pessoa continua. Então nós não estamos rezando apenas por uma pessoa que morreu, mas de uma pessoa que já não mais estando aqui conosco, mas a eternidade da sua vida, né, é algo que nos leva a rezar por ela. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da eternidade. Na matéria que nós vimos agora há pouco, nós vimos um senhor que alega ter tido uma experiência pós-morte, em que ele viu um corredor branco e uma luz muito forte vindo na direção dele. Existe alguma forma de a gente saber o que nos espera do outro lado? Nós temos como saber, olha, é isso que vai acontecer quando nós chegarmos lá. Olha, infelizmente, o homem pós-moderno, ele é muito de acreditar apenas naquilo que ver. Ele é meio Tomé. Naquilo que é racional, né? Mas é como diz Jesus, entre o céu e a terra existe um mistério tão grande, existe um abismo tão grande que é algo que compete exclusivamente a Deus. Eu costumo geralmente dizer às pessoas que dizem: eu tenho medo de morrer, eu costumo dizer a essas pessoas o seguinte: olha, se você tem medo de morrer, então viva. Viver com dignidade, né? Eu acho que esse dia em que nós hoje estamos lembrando as pessoas que partiram desta vida, deve ser um dia que fique marcado como um dia em que nós também possamos nos perguntar: como é que nós estamos vivendo a nossa vida, né? O que nós podemos dizer quando nós fecharmos os olhos para esse mundo? O que é que nós vamos levar de bom, né? O que foi que nós fizemos para que, ao finalizar tudo, a gente possa dizer: eu vivi com dignidade? Essa é a reflexão mais importante. Como a vida daqueles que se foram pode ajudar a vida de nós que ficamos. Padre Egídio, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado por essa entrevista que foi não só esclarecedora, mas bastante profunda para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a todos, né, e desejo que esse dia seja um dia realmente de muita reflexão, mas também um dia em que a gente possa matar a saudade daqueles que já partiram desta vida. Muito obrigado, Padre Egídio. Olha só, a gente tá com imagens aí